Falando em roteirista preto e humorista negro, eu gostaria, senhoras e senhores, de apimentar essa conversa com a presença dele. Ele é conhecido nacionalmente por realizar papéis em seriados de comédia, em sua grande maioria produzidos pela Rede Globo. Integrou o elenco da série Sob Nova Direção, onde fez Moreno, amigo da protagonista Pitty e Belinha, interpretados por Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé. Após o seriado, ele realizou participações em outras produções teledramatúrgicas, como Faça Sua História e Batendo Ponto. Em 2012, após algumas aparições, integrou o elenco fixo de A Grande Família, minha gente, permanecendo até o cancelamento do programa em 2014, viu? Também tem uma carreira prestigiada e premiada no cinema. Dentre as produções que o ator participou, destacam-se em Quincas Berros d'Águas e, em 2014, ele estreia em telenovelas em Geração Brasil como o transexual Dorothy. No ano seguinte, em 2015, integra o elenco da série Mr. Brown e do humorístico Zorra, permanecendo em ambos até 2018. Muito bem-vindo ao nosso programa Seu Gigante, herói do cinema nacional, herói do teatro. Senhoras e senhores, Luiz Miranda no mais um Pod, galera! Fala, Lu! Uau, gente! Eu acho que toda vez que alguém lê um currículo, alguma coisa sobre mim, eu me assusto. Porque às vezes eu não sinto que passou tanto tempo, não. Mas aí eu vou fazendo as contas. É tempo pra caramba, né? Exatamente, Luiz. É muito tempo. Mas o que é mais incrível é que carreira linda que você tem. Que trajetória incrível. Filho de uma mulher taxista. Meu irmão, me conta aí como foi sua educação. Me conta um pouquinho. Eu acho que a educação foi como foi todos para mim, os jovens brasileiros negros daquela minha época, né? A gente tá falando aí de 1900 e... Eu sou de 69, então a gente tá falando ali um pouquinho de 70 para 80, entendeu? Onde a escola pública ainda funcionava muito bem, tudo. A gente ainda tinha aí um privilégio de ter uma escola pública ainda funcionando, assim. Acho que a violência não estava tão instaurada. Então, a questão da escola era uma coisa bem tranquila, assim. Mas eu tive uma educação que eu acho que ela se baseia muito na educação doméstica, né? Acho que o meu pai, que era um cara rígido, mas muito amoroso. A minha mãe, que também foi professora primária. Então, a gente tinha ali, já no nosso formar, desde de criança, a gente tinha ali a escola como um objetivo e como uma meta para todo mundo, assim. A gente tinha que estudar, isso era uma obrigação dentro de casa. Então, todo mundo estudou. Eu sou de uma família de 3 irmãos, nós perdemos uma irmã mais nova mais cedo, mas eu e minha irmã nos formamos. Eu, inclusive, me formei na USP depois de um tempo aqui estudando lá na Escola de Arte Dramática. Então a minha educação ela é mesclada muito com, acho que, princípios familiares, porque eu acho que isso é uma base, é uma construção muito importante para a vida de qualquer cidadão. Você às vezes vê muita gente bem formada, mas sem nenhuma educação de berço. E eu acho que essa educação é muito importante, assim. Eu acho que é importante a educação do respeito, a educação da ética, que às vezes e muitas vezes a gente não aprende na escola. Eu acho que a minha mãe e meu pai, eles tiveram essa preocupação muito grande de dar esses princípios morais pra gente, e o qual eu sou muito grato. Arrasou, viu, Lu? Bacana. Antes de eu fazer a próxima pergunta aqui, eu queria lhe parabenizar, viu, por toda a sua carreira, pelo que você faz no cinema baiano, pela sua representatividade. Quando a gente vê em cena, a gente se sente representado. Então, eu queria parabenizar e agradecer, tá? Obrigado, Então, meu amor. a pergunta agora é a seguinte: como foi essa adaptação no sentido de respeito ao homem baiano, nordestino, negro, dentro desse sistema artístico brasileiro? Olha, eu acho que cada conquista e cada luta, ela varia um pouco de indivíduo para indivíduo, né? Nós estamos falando de 2 ou mais atores baianos que estão aí figurando aí no que a gente chama mainstream, né? Do sucesso fora. O Wagner, inclusive, agora indicado a prêmio internacional, como já tinha sido indicado antes em outros, né? Wagner Moura. Então, eu te digo que
sair de casa é sair para uma guerra, para uma luta. Principalmente se tratando de arte do país. Então, quando você fala de arte, e você fala de negros, e você fala de baiano, você fala de gay, então você imagina que não deve ser nada fácil. Mas eu acredito numa coisa que eu acho que tem sempre me direcionado, que são os objetivos e as metas e como você constrói isso na sua carreira. Eu tinha objetivos muito específicos, né? Eu era um cara que eu saí daqui e eu queria aprender, eu queria fazer as coisas. E, especificamente, eu queria aprender a fazer bem teatro. E eu já sabia da história do Antunes, eu já sabia de várias histórias e eu queria entender isso lá em São Paulo. Não sei se estando, mas vendo. Então foi atrás disso. E é óbvio que se eu te disser que eu não sofri preconceito, eu estou, né, sendo absolutamente cafajeste, vamos dizer assim. Porque é óbvio que durante esse tempo todo, preconceito é o que mais tem. Me lembro de coisas, até mesmo na minha própria escola, onde eu tive professores de voz que me disseram que se eu continuasse, se eu não tivesse uma dedicação mais específica para limpar o meu sotaque e trabalhar o meu gestual, eu só ia fazer Morte e Vida Severina e como é que era o outro? E Ariano Suassuna, né? Nossa. Privilégio, Então, né? assim, você vê, por exemplo, como era o nível dessa escola, mas eu também entendia esse recado como um recado de, por exemplo, então faça mais que o branco, faça mais que o outro, faça mais. Então eu trabalhava pra caralho, bicho, eu sempre trabalhei pra caralho, sempre trabalhei muito. E para além de trabalhar, eu também gostava de ler, eu gostava de escrever, então eu fui abrindo frontes. Então eu sabia que se não desse certo num negócio, eu ia me meter em outro. E se eu não desse certo numa coisa, eu me meter em outro, eu dei aula pra caramba. Depois de um tempo, eu também fiz produções minhas e produzi, ou seja, também entra um lado aí de produtor que eu tenho, composições de músicas e várias coisas. Então, de uma maneira ou de outra, eu fui me treinando para que o preconceito não fosse maior que o meu talento. Inclusive para que eu não levasse ele em conta, porque eu sabia que ia ser difícil. Então, todas as negativas que eu tive foram construções desse alicerce que hoje eu penso que na época me doeu muito, mas também me aprimorou muito, me fez também hoje não estar batendo de frente com muita coisa, nem me sentir um cara revoltado, nem indignado, e poder ainda construir possibilidades para outros que estão chegando a partir desses meus alertas e dessa maneira como eu venho militando junto com, obviamente, outros amigos negros para que a gente cada vez mais figure a cena e não esteja apenas lá só como um prego na parede onde cada um vai e coloca ali sua foto e assina seu nome. A gente quer fazer parte da história, quer escrever e também quer protagonizar e estar na linha de frente dessas conquistas. Perfeito. Por isso te admiro e te amo, Lu. Incrível. Lu, na atualidade que você está hoje, nesse trabalho, anos de sucesso, vários trabalhos, como é que você vê a figura do humor preto escrito por pretos? Olha, isso é maravilhoso, né? Agora mesmo eu estou fazendo uma série de pretos, né? Não totalmente escrito por pretos, mas na sua grande maioria pretos e produzido por uma grande maioria preta e com elenco na sua grande maioria preta, inclusive 80% do elenco preto. Isso é muito importante, porque isso também a gente está falando de um atraso de séculos. A gente está falando de uma luta sistemática e de uma negação a esses talentos e a esses corpos que foram muito explorados em vários lugares, mas nunca lhe foi dado o respeito devido, assim, no sentido da construção e do seu protagonismo. Se a gente for entender assim, os atores negros que construíram esse laço de história, o Milton, a Ruth, a Leia, a Zezé, várias outras, enfim, vários outros que eu agora não vai me lembrar, mesmo Lázaro um pouco depois, essas pessoas tiveram que batalhar muito e ainda assim enfrentaram em grandes períodos personagens ainda muito sedimentados naqueles lugares
que a gente não quer mais ver. Mesmo ainda com discurso, mas ainda naquele lugar. Não se enxergava o negro como um médico, como um empresário, um político, um dono de empresa. Ele sempre tinha, mesmo lá nos papéis, aquela colocação menor. Então hoje, quando você vê humor, e mesmo... Olha, eu quero dizer que eu gosto de explicar muito, porque uma resposta, ela nunca é completa. Ela tem várias arestas que a gente precisa parar para a gente falar de uma coisa. Então, quando você se pergunta sobre o humor preto, feito por preto, a gente também está falando da teledramaturgia. Porque a história do protagonismo preto não pode ser só no humor. Ele tem que ser em várias vertentes, e é por isso que eu batalho. Eu sou um cara que eu construo no humor, mas eu tenho construído também no drama, eu tenho buscado outras fontes, porque eu acho que a gente também precisa entender que a figura do artista é bem maior do que só fazer humor. Eu acho que a gente tem capacidade, inclusive, já diziam grandes diretores meus, que um ator que é um grande humorista pode fazer qualquer coisa. Agora, um ator que é só dramático, ele vai sofrer mais para fazer humor. Mas então, o que eu estou dizendo disso é a gente também perceber as nossas identidades, poder falar com propriedade sobre aquilo que a gente quer discutir. E hoje em dia, Psyche, eu sinto que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente também está vivendo uma patrulha do politicamente correto, que hoje em dia, para se discutir e para fazer humor, a gente tem que pensar e tem que estar em consonância com um discurso que uma sociedade também quer e precisa. Então, quando a gente fala de humor inteligente, a gente também está falando de um humor sabido, né? Sabido no sentido de esperto, para não levar uma porra de um processo, entendeu? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu diria que se eu fosse fazer o meu set conto hoje, do jeito que eu fazia 10 anos atrás, eu teria que rever ele completamente. Porque a gente também teve questões que tiveram que vir para a bancada e a gente está discutindo isso. Então eu estou curioso cada vez mais para ver esse humor, eu tenho visto coisas interessantíssimas, mas eu também ainda acho que a gente ainda está arraigado a um tipo de humor que eu fiz muito lá atrás, mas acho que a gente tem que crescer, que é essa identificação que a gente tem, por exemplo, com uma favela que não estuda, uma favela que não pensa, e que a gente sempre retrata, entendeu? Que é do falar errado, daquela maneira toda especial, e todo daquele jeito, que eu acho que a gente precisa trazer um humor também, uma favela com português claro, limpo, bonito, entendeu? Assim, mostrando também que preto sabe falar bem. Até a beleza, né? A beleza da favela. A beleza também. A gente discute. A língua também bonita. Então, não, mas um filme, Luiz. Eu tenho pensado muito nisso, cara. Eu tenho repensado até a minha escrita a partir dessas coisas. Vou falar uma coisa, Cid. Pode. Luiz, você teve uma passagem forte na dança, não foi? Fala-se pouco disso, mas você... Eu não sei se eu vou fazer confusão aqui. Chegando em São Paulo e no Rio, você era um coreógrafo. Tinha uma passagem forte, né? Exatamente, cara. É muito maluco, né? Porque a formação do teatro baiano é uma formação que eu considero uma formação quase que internacional. Porque eu digo que é sério mesmo, assim. No teatro baiano, até pelas dificuldades e tudo, até por a gente ser muito musical, aqui o ator baiano, quando ele figura na cena, ele já está cantando, dançando, interpretando. Que é coisa que lá fora você vê muito quiabo duro. E aqui não, aqui, meu amor, bateu um pandeiro, tem alguém jogando uma perna para cima e tudo. E foi assim que eu comecei. Minhas professoras, Isaura Oliveira, Sueli Ramos, Jandira Espinheira, Raimunda Sena, professoras que eram do grupo de dança Odumbê, perceberam isso em mim, e aí nos seus projetos acadêmicos elas sempre me colocavam. E aí foi assim o meu interesse. Depois eu fui estudar balé, depois eu fui fazer dança moderna, depois eu fiz a oficina de dança nacional contemporânea aqui na Bahia, e eu fui começando a desenvolver todo um processo corporal, porque eu sabia que aquilo também era importante para o meu trabalho como ator. Não é que eu sabia, eu acho que eu intuía. Eu acho que a Sônia Brito, que foi minha grande mentora, ela também dizia isso, que um corpo saudável, um corpo ativo, um corpo vivo, ele serve muito mais ao ator. Aí eu chego no Rio de Janeiro e vou me encontrar com um grupo de teatro do Sesc, lá aí pelos idos de final de 80 para início de 90, né? E aí eu chego lá e eles me convidam
para fazer as coreografias de um espetáculo que eles estavam fazendo. E eu já tinha coreografado algumas outras coisas, e aí começa também a pintar um outro lance na minha vida, porque eu chego em São Paulo, eu fiz muitas coreografias de espetáculos, eu tenho prêmios, inclusive, de coreografias e de musicais. E é um negócio que eu gosto muito do corpo. E eu acho que o corpo é uma parte do trabalho do ator extremamente importante. Quantas vezes você vê um trabalho lindo, mas um trabalho cru fisicamente, e isso é muito ruim. E acho que é uma formação importantíssima para quem quer seguir na profissão. Saber entender um pouco o seu corpo. Luiz, antes de começar, eu queria erguer essa taça. E, meninos, por favor, Maurício, me dê essa honra. Luiz, aí você também. Divide Luiz aí na tela, por favor, seu Cabas. Vamos fazer um brinde. Olha a cachaçinha dele ali, ó. Vamos fazer um brinde a uma das maiores formadoras de atores e que levou o teatro no lombo. A corpo vivo e o espírito e alma da teatróloga Sônia Brito, galera! Por favor! Uou! Sônia, é pra você. Muito obrigado por você ter revelado o Luiz. Eu queria até pontuar uma coisa, vocês aí, e até para as pessoas que vão acompanhar a gente aqui, sobre quem é Sônia Brito. Sônia Brito é uma diretora formada pela UFBA. Isso a gente está falando aí da década de 80, que durante muito tempo ela ministrou e atuou fortemente ao grupo de teatro do Sesc, sediado no Pelourinho, mas que tinha ramificações em toda a cidade, inclusive fazendo a inauguração do Teatro Sesc Casa do Comércio, com espetáculos como Gabriela, enfim. E Sônia Brito, para além de uma excelente diretora e também uma dramaturga, ela era de fato uma arte educadora incrível, que formou muitos atores, que a grande maioria foram que originaram o bando de teatro Olodum. Nauro Neves, Edivana Carvalho, Valdinéia Soriano, Suzana Mata, e vários outros assim, que saíram do Sesc, e foi justamente quando o Márcio estava montando esse bando do Teatro Olodum, e acabaram indo para lá, e o bando do Teatro Olodum acabou virando o que todo mundo já conhece, assim. Mas muitas dessas pessoas, as mais velhas, pelo menos começaram com Sônia Brito. Ave Maria, Sônia é incrível. O poder da arte é isso. Você vai, a obra permanece. É isso aí. Viva Sônia. Viva a mulher que Sônia é. A mulher incrível que Sônia Brito era e a educadora. Viva a arte e a educação, senhoras e senhores. Viva! E todo o legado que deixou para todas as mulheres que vieram depois, como nós, né, Gabi? Com certeza. Lu, em Irma Vap, você e Matheus Solano trouxeram uma roupagem que conquistou o Brasil, né? E assim, dentro da estética desses personagens, fala pra mim, teve algum conflito entre o ator negro e as personagens em cena? Como foi essa construção? Como se deu essa construção? Conta pra gente. Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer uma leitura que é extremamente importante, eu acho que já diria lá o Peter Brook. Quando você põe corpos pretos em cena, você não está discutindo a cor. Só. Entendeu? Você está discutindo a arte como um lugar de inclusão. Então, quando você vê um Hamlet preto, ninguém fica dizendo assim, mas antes não era preto. Quando você vê um Jesus Cristo preto, você fala assim, mas Jesus Cristo não é preto. Você vai ver o que aquela obra vai fazer com aquele preto. Como é que aquele preto vai transformar aquela obra, como é que aquele ator vai transformar aquela obra. Então, quando a gente começou a construir o Irma Vap, a gente tinha como expectativa exatamente isso. A junção desses corpos, que era o meu e do Matheus, que era um corpo preto, que com certeza ia discutir alguma questão no seu posicionamento, na sua atuação, no seu jeito de ser, e foi o que nós fizemos. E aquele corpo branco que também ia ter que receber aquilo. Eu não sei se foi uma
uma escolha bem pensada do Farjala, mas a divisão foi bem interessante. Porque eu faço a empregada, né? Que acaba sendo a grande vilã e a vampira, invejosa, malvada, mas também faço o senhor, o Lorde. E o Matheus faz o criado, que é o sujo, o imundo, o discriminado, que é o roto, né? Um todo carcomido, mas faz a Lady, que é idiota, que é bolsomínia. A gente fez que ela fosse bolsomínia, entendeu? E a empregada era petista porque ela lutava pelos direitos, ela não suportava aquela mulher e aquelas humilhações. Então, assim, aquilo não estava presente na Imavap, mas estava presente no nosso discurso. E a gente foi lendo a Imavap por esse prisma. Inclusive, tinha piadas que ele falava assim, ela chegava e falava assim, amor, ele fala assim, aí, você tá gostando da casa? Ela fala assim, ai, sim, adorando. É só que a crioula, quer dizer, a criada não gosta de mim. Ela anunciava que ela ia dizer a crioula, que foi uma ideia minha. Eu disse assim, bota que é para caber na boca dela todo esse preconceito, pra gente discutir isso, quando a outra se vingar, quando a outra maltratar também. Então a gente também queria discutir isso, que a gente não pode passar o pano e dizer que isso a gente não vai ouvir, mesmo com crime e tudo, a gente ainda vai ouvir muito xingamento, ainda vamos ouvir muito crioulo, muito macaco. Se prepare, a gente ainda vai ouvir muito isso. Porque vai ter muitos que não vão aceitar a questão da igualdade, principalmente do alcance. Que o que mais incomoda eles não é só a liberdade, é o alcance. É a gente começar a frequentar os bons restaurantes, é a gente ter o nosso jatinho também, é a gente poder ir em lugares finos, é a gente poder disputar com ele espaço. Isso é o que incomoda. Então, de uma maneira ou de outra, a peça também precisava contar isso. E não era só uma questão de cor. A questão de cor, ela nasce a partir do momento que você coloca o preto em cena. Teve preto em cena, meu amigo, já vai ter barulho e confusão. Que com certeza a história já vai ser contada por um outro prisma. Te amo, porra. Te amo, caralho. Você é incrível, Lu. E está em cena, né? Claro. Como protagonista, Derrapada, Encantados agora, que também foi resultado, né, de roteiristas, na oficina de roteiristas negros. E fala um pouquinho também desse personagem, Heraldo. E pra você, como é que tá sendo, né? Como foi protagonizar esses personagens? Você acha que é uma conquista ou um sonho, né? Que vem lá de Milton Gonçalves, da Zezé Mota, de Pitanga e outros, né? E aí hoje você tá vivendo esses personagens, protagonizando. Então fala um pouquinho pra gente como é estar nesse... Deixa eu recuperar. Primeiro, eu acho que eu vou falar do Heraldo e do Encantados para falar da protagonista negra. Depois a gente volta sobre a questão do protagonismo, tá? Ó, o Heraldo, essa personagem que foi escrita por essas meninas, que são a Thaís Pontes e a Renata Andrade. São duas meninas lá do subúrbio carioca que, fazendo a oficina, tiveram a ideia de escrever uma série com elenco 100% praticamente preto, discutindo carnaval, mas carnaval na sua essência, que é aquele carnaval do começo, lá da Intendente Magalhães, sem a história do glamour, da Sapucaí. Uma história de samba, de paixão, de amor, de irmãos, que a história nasce basicamente quando o pai morre, que era um dono de um supermercado, e também presidente, patrono e dono de uma escola de samba que funcionava no próprio supermercado à noite, depois que o supermercado fechava para ensaiar. Ele herda isso, o filho que é apaixonado pelo carnaval e a irmã que é a mais empresária. E aí o duelo dos dois para fazer o sonho e a realidade coexistirem dentro de uma série que fala de amor, de humor, de alegria, de amizade. E uma coisa que é muito legal dessa série, assim, eu acho que é uma das poucas vezes que a gente tem um retrato, um recorte da favela, sem a violência estampada constante que a gente vê, dos assassinatos,
da violência constante, entendeu? E a gente poder falar disso numa favela que também exala poesia e exala coisa que não exala só sangue, é muito legal mesmo, assim. Acho que é uma leitura que é bem importante ser visto. O Heraldo, esse cara apaixonado por samba, sonhador, um grandalhão, assim, na verdade, porque ele quer fazer as coisas, mas as coisas não dão certo, porque ele mete pés pelas mãos, e ele é um crianção, porque ele tem ali na figura da irmã aquele alicerce, né? A irmã que sempre defendeu ele a vida inteira, e ele é um cara que tem esse jeito muito feminino de lidar com as suas situações, isso é muito bonito nele. Ele é um homem masculino, mas com um feminino gritante nele. É um cara que ele pinta, que ele escreve, que ele faz fantasias, que ele compõe samba, ele é apaixonado, ele tem uma sensibilidade enorme. E o masculino dele é frágil, e isso é maravilhoso. É o que os homens têm que aprender, né? A fragilizar um pouco o seu masculino e deixar e receber o feminino como uma coisa positiva, da delicadeza, da entrega, do ser generoso com as coisas, com a natureza, que às vezes o homem perde isso. Esse é um ponto. O outro ponto com relação à coisa do protagonismo, gente, eu seria idiota de dizer que eu nunca sonhei com coisas. Sonhei, mas não era a questão do protagonismo que eu sonhava. Para mim era a questão da história, assim. Eu acho que eu queria e eu desejava muito mais fazer história ou contar histórias do que fazer sucesso. E até hoje eu acho que esse sucesso ele ainda não chegou. O sucesso é uma coisa que ele vem e volta. Ele é uma coisa muito... Ele é muito... Como eu posso dizer? Talvez ele seja um pouco parecido com felicidade. Ele é impalpável, porque ele tem momentos. Eu posso dizer que eu fui extremamente vitorioso com o Imavap. Eu tive premiações importantíssimas. Eu ganhei o Prêmio Shell, que é o maior prêmio de teatro do cinema do teatro brasileiro, mas assim, essa coisa toda, ela não faz o menor sentido se dentro daquele fazer, essas coisas que você faz, esse trabalho, esse prêmio, ele não tiver um significado por trás, não tiver uma coisa que você está comunicando por trás. Porque quando ele é estéril, você ganha ele, mas ele não te significa. Ele é só mais um prêmio, ele não te qualifica. Eu até diria isso, assim, como um artista. Então, assim, a sensação que eu tenho é que tudo isso é caminho, é trajetória. E eu acho que enquanto eu estiver vivendo, vai ser sempre uma novidade, sempre uma coisa que eu vou me surpreender. Eu não acho que eu alcancei nada, assim, eu tô sempre... Até mesmo porque na hora que eu achar que eu cheguei em algum lugar, eu me fudi. Porque a todo tempo que você cria ou constrói alguma coisa, tem alguém ali construindo igual, repetindo o seu, e já melhorando, aprimorando, já botando pra frente, e você já não é mais porra nenhuma. Hoje eu tava até vendo uma coisa da Dercy, Dercy Desbocada, que eu amo, que ela tava com o Silvio, e o Silvio perguntou: você que é uma mulher que teve a glória. Que porra de glória nenhuma, glória a Deus. Porra de glória, isso tudo é coisa, outro dia ser coisa. O outro João do pulo, corria, pulava com uma porra e caiu, se fudeu, agora não corre porra nenhuma. Então, assim, sabe, assim, tem tanta gente que tripudiou quando estava no poder, que fez merda pra caralho, que fudeu com a vida de todo mundo quando estava no poder, ou quando atingiu fama, e aí, tá onde agora, assim? Eu gosto de ter uma vida relaxada com coisa de conquista, entendeu? Assim, porque a conquista, ela é uma coisa cotidiana, assim. E eu acho que a melhor conquista que você pode fazer para você é conquistar um espírito bom e puro e tranquilo diante daquelas coisas que você realiza. E isso fazer bem para você e para os outros. É como o Djavan fala, o que é sucesso, né? Sucesso é estar com os amigos na hora que você quer, do jeito que você quer. E isso, às vezes, é o sucesso. Então, acho que sucesso é viver bem, sabe? Com a consciência, como eu me senti como artista esse tempo todo, lutando por um ideal, sem esconder minha cara, sem me preocupar com os seguidores que eu ia perder, porque eu estava defendendo uma democracia, eu estava defendendo uma raça, um povo preto,
um viado espancado na rua, uma criança assassinada, um homem preto assassinado no mercado. Então, assim, eu boto uma cara para bater por causas que me interessam. E elas todas têm a ver com dignidade, assim, que tem muita gente que continua fazendo aí seus TikTokers, suas coisas na vida e não tem porra nenhuma de sentimento, eu acho, de arte, porque a arte, ela precisa ser feita, ela emana do povo e é para o povo que a gente tem que fazer essa porra. Maravilha, Luiz. Tem um sociólogo que ele diz, é melhor apoiar o branco rico em troca de algumas migalhas de favores do que apoiar o irmão preto e pobre. Diante da sua trajetória e história, Luiz Miranda, a pergunta é, para o Luiz, ator, empresário, diretor, cineasta, roteirista de cinema, existe algumas dificuldades em executar seus projetos e o porquê dessas dificuldades? A começar por aquilo que a gente está discutindo aqui, né? Que você, inclusive, se juntou com as pessoas para falar. Preto, né? Agora está melhorando. A gente agora já tem alguns pretos no front. Mas, assim, Porra, quanto tempo eu batalhei e tenho batalhado para fazer os meus personagens no cinema do coisa. Mas eu também só quero fazer do meu jeito. Eu já tive gente que queria fazer, mas queria pegar a ideia, chupar toda e fazer do seu jeito, achando que ia dar certo. Não, só quero fazer da maneira que eu for fazer, entendeu? Senão eu não faço. Então, assim, a gente tem uma dificuldade grande. Primeiro porque falta também, como eu posso dizer a palavra para não parecer deslocalizada. A gente tem que melhorar também o nosso discurso. E quando a gente melhora o discurso, isso também pressupõe um certo investimento em conhecimento, tanto em conhecimento de roteiro, tanto em conhecimentos, às vezes, se você não tem alguém de coisa jurídico sobre o que fazer, como fazer. Então, eu acho que hoje em dia, quando você pensa em fazer um projeto, você tem que estar cercado de várias informações para cada vez mais sedimentar e certificar a qualidade daquele projeto. Porque, mesmo assim, vai ter um projeto de uma branca, de uma coisa que vai te passar a perna. Então, essa ideia, agora, cada vez, se torna mais forte, porque com o mercado abrindo e tendo a necessidade de pegar esse black money, porque também ninguém está fazendo nada de graça não, tá, irmão? Todo mundo está percebendo que tem mais preto consumindo streaming, tem mais preto indo em lugares, e tem mais preto também não querendo mais ser branco, querendo ser preto mesmo. Que é um grande problema que eu via muito nos pretos, e ainda tem muito, é que os pretos não queriam ser pretos, os pretos queriam ser brancos. Então eles queriam se vestir como branco, eles queriam casar com brancos para poder ter filhos mais brancos, eles queriam andar nos lugares como os brancos. E aí eles foram ficando aqueles pretos assim, completamente sem personalidade. E aí, óbvio que os movimentos sociais, uma certa reafirmação, uma conquista e tudo, eu acho que isso foi fazendo também a população preta começar a ter orgulho do seu cabelo, da sua trança, das suas roupas. Então hoje você vê um monte de gente usando esses panos da costa, essas coisas que vêm da África, entendeu? Até mesmo porque uma grande branquitude também gosta de usar, porque é exótico, né? Exótico. Então, assim, hoje a gente começa a perceber que parece que a comunidade preta está desenvolvendo um certo orgulho nisso. E eu acho que isso vem também com o enfrentamento ao racismo. Quando a gente enfrenta o racismo, as pessoas ficam com menos medo de se mostrar, de se colocar. E eu acho que isso tem que ser levado em conta também. Eu acho que com esse enfrentamento do racismo, acho que principalmente agora, graças a Deus, com a Margarete lá e especificamente com um governo mais centrado nos direitos humanos, enfim, numa qualidade social maior para o país, a gente vai conseguir ter projetos aí pretos e vindouros e que vai dar muita oportunidade das pessoas também conhecerem esses trabalhos. Luiz,
Que maravilha, viu, Luiz? A voz do povo é a voz de quem? Dos Exu, de Deus, de Buda, de Maomé, de todas as entidades. Voz do povo, pergunte a Luiz Miranda. Eu tô um pouco emocionado. Que maravilha. Porque com esse rapaz aqui... Ô, Luiz, eu sou seu fã de verdade. Desculpa interromper aqui o podcast, é que eu realmente sou seu fã. Vou entregar um pouquinho a sua idade, porque eu lembro de ter assistido 7 contos no teatro, eu era uma criancinha. Peraí, rapaz, não faça isso não, pra você não botar nosso travesseiro. Constrangendo o convidado. Hoje eu tenho 53 anos, mas eu era uma criancinha quando eu assisti Luiz Miranda no teatro. Sim, vá. Tá? E, Luiz, eu acho que é muito sobre isso que você tava falando, e aí eu complementar de como que você enxerga a representatividade sua como homem negro na televisão, fazendo humor, falando sobre tudo isso, e como você viu o crescimento das pessoas seguindo esse seu exemplo. Porque eu, particularmente, como a maioria dos comediantes, começou a fazer comédia muito por conta de suas referências. E você é uma delas. Então, como você se enxerga sendo uma referência para as crianças pretas que estão aí entrando nesse mundo e que podem sonhar com um dia chegar onde você chegou e coisa e tal? Seu nome? Diga seu nome aí pra Miranda entender. Vitor Magalhães. Obrigado. De nada. Miranda. Vitor Magalhães, primeiro, sacanagem você dizer que tem 53 anos e não viu criança, né? Seu filho da puta. Vitor, eu acho que quando a gente faz uma história, quando a gente constrói uma história, a gente não fica o tempo inteiro olhando para ela e dizendo assim, olha o que é que eu fiz, agora eu vou fazer um pouco mais, Eu acho que a história se constrói fazendo. Eu acho que talvez eu nem seja um bom exemplo para isso, que a minha bandeira mais forte, ela não está nem na questão da negritude, está mais nos direitos humanos, assim. Eu acho que tem que estar bom para todo mundo. Para índio, para mulher, para preto, para viado, para hétero, para gordo, para magro, para anão. Não só para preto. Então as minhas bandeiras, elas são muito diversas. O que eu te diria é que, como exemplo sobre construção de carreira e tudo, eu poderia até dizer que eu tenho, sim, que eu sempre fui um ator que tentei me respeitar dentro da minha carreira. Se você for olhar os meus filmes, eu tô sempre lá digno, tentando fazer papéis que mostram uma certa dignidade, principalmente do meu povo preto, da vida, etc e tal. Sempre valorizando a minha cultura, a minha raiz, falando de candomblé, falando de coisa, nunca negando a minha etnia, a minha origem, a minha sexualidade. Todas essas coisas estão sempre ali inseridos dentro da minha carreira. Mas eu te diria, por exemplo, que para nós artistas, criadores, uma das piores coisas que a gente tem, que não sofre outra categoria, como os pintores, como os músicos, etc e tal, a gente não tem direito aos direitos autorais. A gente cria, a gente faz, as pessoas nos seguem, mas elas não nos referenciam. E é muito maluco isso, porque tem gente que construiu várias coisas com essa referência. Eu sempre referenciei os meus mestres, Chico Anísio, mesmo o Jô, que eu vi pouco, ai meu Deus, Jim Carrey, Ed Murphy, enfim, de uma maneira ou de outra, a sensação que eu tenho sempre é que a gente faz um trabalho de criação que nos leva, e é óbvio que isso também ecoa no mundo inteiro, que nos leva um período de criação, de tudo, e a gente faz isso para o mundo, e às vezes a gente vê aquilo sendo reproduzido, às vezes diferente, às vezes melhor, dá uma felicidade, mas às vezes a gente se sente pouco aplaudido. Eu nem digo eu digo de uma grande maioria geral, todos nós atores criadores. Quem ator no início de carreira não teve uma piada roubada que acabou no espetáculo, numa coisa e nunca ninguém disse que era sua? Se isso acontece comigo, que criei, está registrado num DVD,
Imagine para um monte de pessoas do mundo. Eu tive coisas plagiadas em novela, entendeu? E nunca tive direito sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter exemplos, sim, mas eu acho que a gente tem que se referenciar às fontes que a gente cria e que a gente inspira. Eu sei que tem muitos humoristas que às vezes eu vejo, quando eu falo, que elogio, me falam que são meus fãs e tudo, tem um respeito e tudo, porque eu sinto que a gente criou uma história que é muito importante, mas a gente precisa criar uma sociedade que também valorize e respeite a criação e dê à criação o lugar que a criação tem. Que se não é dinheiro, é crédito, é mérito, é alguma coisa, tem que ter, entendeu? Assim, você não pode só criar, jogar pro mundo e não ter nenhuma... Você sabe o que eu criei, você viu minhas peças, mas para uma grande geração que tá aí, não. Às vezes, se eu vou querer fazer alguma outra coisa, vão dizer assim, olha, tá imitando uma pessoa que começou agora, hein? Ainda corre esse risco. Verdade. Então, é complicado, assim, porque eu vejo isso dessa maneira também. Concordo com o seu olhar. Acho você incrivelmente atual, Luiz. Eu acho que você é uma das referências pra gente. E é muito difícil quando você tem uma referência negra, uma referência da nossa casa, da nossa cozinha, como você faz divinamente bem, é difícil você não ter um pouco de Luiz Miranda no seu DNA. Maurício Ramos quer uma pergunta pra ti. Por que eu falo isso, meu irmão, meu amigo, meu amor? Você sabe que eu te amo. Piscite. Eu concordo com você, porque eu acho que essa química que nós baianos temos, dessa maneira como a gente faz o nosso teatro, o nosso trabalho, ela é muito peculiar de nós baianos mesmos. A gente tem um jeito que é só nosso. Esse é o nosso borogodó. E outra coisa, a gente age com... mesmo. Lu, a gente age com emoção. A gente age com intensidade. Olha, eu lembro que eu tive um contato com um dos programas do Danilo Gentili. E tinha lá uma menina chamada Juliana. E que a gente foi interagir. E no momento da cena, ela interpretou a minha cena como violência. E até hoje, ela me vê com esses olhos. E eu falei pra ela, você não teve capacidade e nem sensibilidade de entender uma intensidade cultural para sua intensidade. Porque você vive no mundo frio. Só para explicar você, geograficamente e clinicamente, nós não temos frio. Então, eu acho que você interpreta assim. A gente não, a gente interpreta não é. Como pergunta o outro, é ou não é? Maurício Ramos quer fazer uma pergunta para você, Luiz. Luiz, eu vejo que você trafega entre drama e comédia de uma maneira assim incrível. O negócio é como se fosse de verdade uma coisa só, né? Você vai pro drama, vai pra comédia, como se fosse tudo uma arte, sabe? Duas faces da mesma moeda. Você tem alguma satisfação maior ou isso depende do projeto? Assim, você tem satisfação maior em fazer drama, maior em fazer comédia, ou não? Depende muito da personagem, depende muito da cena, depende muito do projeto. Como é isso pra você? Pra mim depende do assunto, não é? Assim, qual é o assunto que eu vou tratar? Se aquele assunto, eu acho que o legal é tratar ele num tom mais irônico, mais de humor, aí eu vou me apaixonar por esse projeto. Mas tem assuntos que são pesados, precisam ser tocados daquela maneira. Aí o drama ele vai ser mais saboroso. Eu tive a oportunidade de fazer há 2 anos atrás, né, 2 ou 3 anos atrás, estreou agora, talvez até um pouco mais, o projeto do Luiz Antônio Pilar, que é o Lima Barreto, que é a biografia desse escritor tão pouco conhecido, porque na verdade ele tem uma trajetória meio complicada, né? Porque ele tem essa coisa toda de ser um militante, né?
E os militantes não são bem-vindos, né? Na literatura, nem em nenhum lugar, a gente sabe muito bem disso. Então ele tem uma literatura que sofreu muito preconceito, né? Então, por causa da sua militância, por causa do seu comportamento, um tanto quanto, como diz Piscite, agressivo em comentar certos assuntos na sociedade. E ele precisava de um homem que tivesse essa energia para falar aquelas palavras e para contar a história dele. Então, automaticamente, quando eu recebo essa incumbência, eu vou para um outro lugar, mas eu não perco o meu humor. Porque o drama, ele precisa de sabor. E se você for ver lá no Lima Barreto, tem momentos que não é humor, mas eles são bem humorados. Por quê? Porque a vida, ela não pode ser nem sal, nem açúcar. Se ela não for agridoce, se ela não for temperada, ela vira uma merda. Então, mesmo... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da Dona Edith. Eu me lembro certas vezes que eu apostava em determinadas coisas que eram... E depois eu fui cada vez apostando mais, assim, que eu parava na boca de cena e ia aos prantos com uma frase boba, mas levando num drama absurdo, falando para ela como se eu estivesse falando uma verdade absoluta para todas as mulheres pobres brasileiras. Dizer assim, gente, quem é que não tem vontade, desejo de comer um chantilly? Mas com peso de quem diz, gente, quem é que não gostaria de ter comida dentro da sua casa? O sonho dessa mulher é o chantilly. Foda-se. Foda-se. Real. É sobre acreditar, né, Luiz? É sobre acreditar, é sobre isso. Foda-se, amigo, se aquilo é ridículo, se você vai dar risada. Eu tenho que defender essa mulher, é ela que paga minhas contas. Rapaz, eu tenho que dizer aqui, pedir licença pra dizer que eu sou sua fã, velho. Você foi fazer um negócio aí, do exemplo aqui, eu já tava aqui emocionada aqui, eu já tava aqui, ai meu Deus do céu, o que é que esse homem tá fazendo aí? O que é que esse homem... É porque Rapaz. dói, Gabi, dói na alma. Dói quando você... Fiquei nervosa. Dói quando você entende o propósito do artista. Dói quando você entende o propósito do humorista. Eu sempre falo, fazer humor não é fazer sorrir. Fazer sorrir é justificar você pagar o meu ingresso. Isso não é fazer humor. É como dizia, né, Chico Anísio, né? O humor é tudo. O humor pode ser tudo, até engraçado. Mas tem Exatamente. aí... Miranda, você transita numa área que eu gosto muito. Eu gosto muito. É uma área que eu admiro, me identifico. Eu sou apaixonado, assim. Eu já assisti os 7 Contos. Inclusive, quero fazer a pergunta, quando volta? Eu assisti umas 15 vezes. Eu assisti várias vezes. Por que eu assisto várias vezes? E outra coisa, eu te confesso, sendo seu amigo, sendo apaixonado por você, sendo seu fã, seu admirador, você é incrível, você é um símbolo sexy pra mim. Eu assisto 7 Contos escondido de você, só por admirar todas as questões que em 1 hora de relógio nenhum programa e nenhum pensador no mundo abordou tanta verdade como você aborda nos 7 Contos. Eu assisto por isso, sim. Porque sempre tem uma novidade, tem algo novo. Vale a pena registrar que 1 hora de relógio é medida de tempo especificamente baiana. É uma coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. 1 hora de relógio é um negócio sensacional. Mas não é isso não, é que 1 hora de relógio é uma foda no motel custando 144 a hora. Danado. É caro, Miranda. E se não for Gabi! 1 hora de relógio, Tá indo num ele motel pode carão. nem gozar e pagar mais. Tem! E haja esse trato. Gabi! Miranda, conta pra gente, a gente sabe que você tá num projeto de um personagem novo. Então conta pra gente esse projeto aí, quais são as suas novas projeções, né? Fala um pouquinho pra gente aí.
Ah, cara, eu vou voltar agora com a segunda temporada do Encantados, né? O Encantados deu muito certo. Ele tá lá no Globoplay, pra quem não viu. Deixa eu te a série é interromper. incrível. É Hã? foda. Que A série é muito projeto legal. foda. Produzido pelo núcleo roteirista de Negros da Globo. É um projeto. Me chamem! Deixa eu fazer qualquer porra, porque é muito Vou bom. botar essa pilha, viu, Piscite? Elísio Lopes tá no núcleo de roteirista, Elísio? Não sei. Não. Não. Mas Elísio é tá um escrevendo uma projeto. novela preta, tá? É, ele tá fazendo a nova, né? Ele tá na... Maravilha. Rapaz, Tony Ramos dá um show. Miranda, você faz Heraldo. Heraldo, ele sou eu. Sou Heraldo. Miranda, eu nunca saí no murro com ninguém, mas se chamar pro murro eu balanço. Claro. Se armar o pau, eu corro. Eu sou Heraldo. Heraldo é um personagem apaixonante. É quando diz que você, mulher, é igual a mim, que eu sou homem. Eu aceito a feminilidade. Exatamente. E é nesse Heraldo momento que o aceita Luiz isso. percebe que a entrevista foi toda baseada em Piscite arranjar uma vaguinha. Cara, Boa, Vitor. na hora que o Brasil descobrir Piscite, a gente perde ele até pra o Brasil. Gratidão. Não. Eu amo porque eu tenho bastante referências. Gratidão. Luiz, você é incrível. Fale um pouco sobre Heraldo aí pra galera entender mais um pouco dessa série. Criado pra negros, protagonizado por negros. E você, Luiz? Ó, Luiz, você dá um banho. Eu acompanho sempre Quincas, vários filmes. Você dá um banho incrível de interpretação. Eu gosto demais. E a gente quer saber qual é o seu próximo projeto. Destila aí pra nós. Olha, Heraldo, ele vai durar mais um pouco, né? Porque o Heraldo, ele acabou de ser lançado, assim. Era um projeto que ele já estava planejado para ser desdobrado em outras temporadas. A primeira temporada tá lá na Globoplay. A gente vai começar agora a segunda, no próximo... Agora lá para março. Aí ela estreia no Globoplay e aí a gente estreia no canal aberto a primeira temporada. Eu tenho vários filmes, eu acho que esse ano ainda entra O Grande Sertão Vereda, A Derrapada, eu também estou em Bem-vinda, Quixeramobim. Começa a rodar um filme agora, Socorro, Eu Tô Falido, que é um filme do Fred Mairink, que eu vou protagonizar aí com Ari Fontoura e uma galera muito legal. E assim, cara, o projeto da Ana Mulayet, que é Clube de Mulheres de Negócio, que eu acho que vai ser mais pra frente, tem um monte de coisa que vai acontecer e eu tenho um grande sonho, que é no ano que vem eu voltar no segundo semestre, né? O ano que vem não, esse ano. No segundo semestre, eu voltar com 7 contos. Não! Não! 2023. Para com isso, mexendo com minha emoção. Melhor notícia. Desnecessário, hora dessa. Eu já tô com a roupa de ir. 2023. Já tô aqui com a roupa de ir. Você mexeu com meu coração agora. Eu vou te fazer o 2023. convite no ar. Gente, se você Eu tenho um soubesse roteiro. como eu tô completamente, como diz a Sheila, eu tô completamente encharcada de suor. Eu amo Sheila. Sheila É o calor representa da pra... porra aqui em casa. Mas aí há mais se eu um abro filme. a janela, a muriçoca me come. Há mais um filme, você tem um projeto chamado Olímpio. O Robin Hood dos pobres, o ladrão dos caixões. Uau, E isso é um lindo, roteiro que é um roteiro que fala o seguinte: ele é um gari, que a mãe dele morre no dia que é ponto facultativo por conta da morte de um político na Bahia. Sim. E ele não tem aonde enterrar a mãe. Então ele recorre a uma meota num cemitério, que é a meota que ensina ele a assaltar funerárias. E eu escrevi um personagem que é o melhor personagem inspirado em você. E eu quero te fazer esse convite no ar. Você vai fazer o roteiro da Mais Um Filmes nesse filme. E eu quero te fazer um convite mais
escrota ainda. Posso? Permite? Pode. Eu quero que você dirija. Oh! Eita! Aí, ó. Chamou pra mão. Aqui na Bahia chama enrola pra dentro e venha de ré. Tá Puta que ligado? pariu. Ó, já percebi que essa entrevista foi só a maçã pra me arrumar mais trabalho. Irmão. Tô dizendo pra você, meu filho. Ah, Piscite é esperto. Fique dando ousadia. Eu sei. Lu, em nome da Mais Um Filmes, nós somos uma editora de preto com mulheres pretas, mães, empregadas. A gente vai entrar em edital. Maravilha, Eu quero- ó. Margarete acabou de lançar um edital grande aí pra cultura. Banco do Vamos Brasil. se informar. Já abriu, né? Vamos se informar, ler direitinho e inscrever nossos projetos. Eu queria dizer a vocês que eu tô cansado, eu queria pedir para daqui a pouco me despedir de vocês, mas eu queria só pontuar nesse momentinho aqui final uma coisa que eu tenho refletido muito e que eu acho que talvez pode ser um norte bom para fechar essa conversa de hoje. Eu digo isso porque a gente viveu um momento extremamente complicado no país. Todo mundo sabe. Um momento de surgimento de extremismo, de comportamentos radicais, terroristas em vários sentidos, assassinos, facínoras. E isso, de uma certa maneira, contaminou e minou muitas pessoas de uma maneira geral. Tivemos um boicote absurdo à arte, né? Principalmente na figura do artista, né? Não só a arte como um todo, mas na figura do artista, principalmente dos artistas de teatro e de televisão e de cinema, né? Que nós fomos considerados ladrões da Lei Rouanet, como se todos nós tivéssemos milionários sobre isso. E a gente tem agora uma chance da gente se encontrar novamente e reescrever uma história. Eu digo isso porque, paralelo a todas essas coisas, a gente ainda enfrentou uma pandemia onde, no momento mais difícil, nós fomos a classe mais prejudicada, porque nós ficamos sem o nosso sustento e a gente não tinha nada em casa para comer, não tinha nada guardado, uma grande maioria não tinha nada. Isso mostra que a gente não tem um sindicato, que a gente não tem um grupo, que a gente não tem uma discussão. E eu acho que a gente podia aproveitar esse momento para a gente fortalecer essas discussões sobre a importância de a gente ter um sindicato forte para proteger e ajudar os artistas, principalmente os artistas simples, que não vivem das fortunas, dos milhões, que não tem jatinho, que não tem porra nenhuma. Que agora foi a pandemia, a gente não sabe quais serão as próximas dificuldades que a gente vai enfrentar. E principalmente para a gente fortalecer a nossa cultura popular, que eu digo popular da Bahia, popular do Rio, popular de onde é popular, o seu povo. E para a gente não lutar contra Hollywood ou contra Broadway, nem nada, mas para a gente também brigar para cada dia mais as produções terem que ter dinheiro para produzir coisa nacional, com cara nacional, com coisa nacional, para a gente poder ver cada vez mais a nossa língua, a gente ver a nossa história sendo contada para as nossas crianças, para os nossos povos, para as pessoas terem identidade com o que a gente faz. E aí a gente viu a Vaiola vir aqui, o Brasil se abre para a Vaiola, e é óbvio, a Vaiola merece, a Vaiola é uma batalhadora. E a gente não vê isso acontecer, às vezes, com os projetos nossos dos negros aqui, e às vezes com outras coisas que podiam gerar outros projetos e podem crescer. Parece, às vezes, que a gente fica concorrendo entre nós mesmos. E lá para fora a gente aplaude, lá não é concorrência. Lá que é concorrência. O que a gente precisa fazer para fortalecer aqui é para chegar lá. Para também ganhar esses dólares. Para também vender stream para eles lá com histórias nossas. Ter peças que viajem para Broadway, que façam sucesso lá, com histórias nossas. Se a gente não fizer isso, a gente ficar reproduzindo o que se faz lá, mesmo quando a gente vê os roteiros aqui, que são roteiros, numa grande maioria, chupados de roteiros americanos,
para poder chegar lá, quando a gente está fazendo um caminho que eu acho que a gente podia arriscar mesmo a sermos mais brasileiros e sermos mais solidários com a nossa cultura e com a nossa arte. E a gente não ficar aplaudindo só o que os outros fazem, mas também poder aplaudir o que a gente faz, o que o meu amigo faz, o que o Psique faz, o que as outras pessoas fazem. Eu acho que a gente precisava um pouco mais de solidariedade, inclusive para fazer os sucessos que a gente quer acontecerem. A gente vai precisar ser solidário com os que já fazem sucesso e os que fazem sucesso solidários com a gente, para ajudar a gente a nos desenvolver os nossos projetos e fazer eles ter mais alcance, assim. Eu acho que o sonho é isso, entendeu? Ver que as pessoas de fato estão torcendo por um produto nacional. Isso que eu quero. Senhoras e senhores de casa, gratidão, grato, agradecido demais. No mais um pod de hoje, eu posso, elas podem e Luiz Miranda deve. Gratidão, Luiz Miranda! Valeu, Lu! Valeu, meus amores. Precisava e precisa. Você é incrível. Faça suas considerações finais, meu amor. É isso que eu digo, meu amor. A gente precisa estar mais ligado na questão da solidariedade, da união, até para reverter esse quadro de negacionismo, esse quadro de negacionismo e de, como eu posso dizer, pensamentos que não sejam construtivistas, que é o mais importante. A gente tem que ter pensamentos que construam as discussões, que elevem sentimentos, que elevem cidadãos, que a gente consiga ser mais solidário com o discurso do outro e respeitar e abraçar e fazer com que a gente não fique vendendo só os nossos projetos, a gente venda projetos que tem a ver com a gente, tá bom? Um beijo, meu Valeu, amor. Lidão. Um beijo. Beijo! Um beijo! Valeu. Mais um beijo pra você. Mais um pod. Eu já posso encerrar minha carreira. Falei com o Luiz Miranda, tô tranquilo. Pronto, amanhã monte o carro do ovo e boa sorte. Luiz Miranda, um beijo!